Língua Vid, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível B1, perguntando ou respondendo no passado. Perguntando ou respondendo no passado. O objetivo deste vídeo é aprender a fazer perguntas no passado e também aprender como respondê-las. Vamos lá então. A primeira coisa a ser dita é: lembrem da entonação das perguntas. Você se lembra no nível A1 como a entonação das perguntas em português é completamente desde o início da frase até o fim da frase? Tem uma entonação sempre como se estivéssemos perguntando? Tudo bem? Agora, para o passado é a mesma coisa. Recuerden entonces que la entonación de las preguntas en portugués es siempre con ese tono de pregunta desde el principio hasta el fin de la frase. Ahora en el pasado es la misma cosa. Miremos entonces, vejamos então. Perguntar e responder em passado é bem simples mesmo. A única coisa que você tem que estar atento, que ficar atento, é no verbo. Se o verbo estiver no passado, o verbo com que perguntam, então você deverá responder com o verbo em passado. Essa aí é a única coisa que você tem que atentar. Se nos perguntam com o verbo em passado, a gente tem que responder com o verbo em passado. Muito simples. Vejamos. No primeiro exemplo, você teve amigos em Espanha? Você teve amigos na Espanha? Observe entonces que yo puedo responder que sí. Y responderíamos en portugués, teve. También puedo responder que sí, pero de una forma corta, pero también puedo responder teve sim. Recuerden que esas dos son formas cortas de respuesta. Entonces, você teve amigos na Espanha? Teve. Teve sim. Essas duas respostas são simplesmente sim ou sim, eu tuve, certo? Muito bem, vamos lá para outro exemplo. Quem foi ao jogo de basquetebol com você? Quem foi ao jogo de basquete com você? Atenção então, o verbo ir está em pretérito, está em passado. Foi. Quem foi? Portanto, a resposta deve coincidir com a pergunta. Ninguém foi, nadie foi. Observem então, o verbo com que perguntamos está no passado, no pretérito. O verbo com que respondemos, igualmente, está no pretérito ou no passado. Quem foi ao jogo de basquete com você? Maria e João foram comigo. Maria e Juan foram comigo. Atenção a essa resposta. A pergunta começa falando quem foi no pretérito, no passado, né? Aí Maria e João, que são eles foram comigo. O verbo muda, mas continua em pretérito. Por que muda o verbo? O verbo muda porque Maria e João são eles. E na primeira resposta, ninguém foi, ninguém é singular. Então, ninguém foi, porque foi é singular. E Maria e João foram porque Maria e João são eles. E eles foram. Resumiendo lo que acabamos de decir en portugués es que, atención al verbo, miren en la primera respuesta, ir, nadie fue. Ese fue está en singular porque nadie es singular. Pero en la segunda respuesta, María y Joao fueron,
ese fueron, el verbo cambia de fue a fueron porque ellos, el pronombre ellos, exige que la flexión del verbo sea fueron. Entonces, María y Joao, que son ellos, ¿ellos qué? Fueron. Pero siempre continúa en pasado como fue el verbo inicial. ¿Quién fue al juego? Muito bem. Atenção então. Vamos lá para ver qual é a ordem das palavras na hora de perguntar. Igual que quando aprendemos a fazer perguntas no presente do indicativo, no presente, agora vamos ver a ordem das palavras na hora de perguntar. É muito simples, porque a gente já sabe. No nível A1, nós vimos qual era a ordem de fazer as perguntas. Essa ordem continua igual. Vamos ver então. Miremos então que, primeiro, nós temos perguntas fechadas. Lembremos que a pergunta fechada é aquela cuja resposta é um simples sim ou um não. E podem ser curtas ou longas. Atenção no exemplo. Perguntas fechadas, então. Primeira parte, um pronome pessoal. Segunda parte, um verbo em passado. Terceira parte, um complemento, se houver. E por último, a interrogação. Aí, ó. Seria então. Então, no exemplo temos: Carolina viu o trem passar. Carolina viu passar o trem. Então, observem que aí, pronome pessoal Carolina, verbo em passado, viu, e complemento o trem passar. E respondemos, não, não viu. Não, não lo viu. Então, aí está, viu, de la respuesta en pasado, concordando con el viu de la pregunta en pasado. Agora vamos para as perguntas abertas. Quais são as perguntas abertas? Já sabemos também. São aquelas cujas respostas não podem ser um simples sim ou não. Vamos lá então. Perguntas abertas. Que, substantivo, pronome e verbo. Verbo em pretérito. Tudo bem? Verbo em passado. Vamos lá então. Exemplo. Que película vieron ellos? Que filme eles viram? Que filme eles viram? Observem então. Resposta. Eles viram Matrix. Eles viram Matrix. Observem que a pergunta é feita com o verbo ver em pretérito, viram, e a resposta é dada também com o verbo ver em pretérito. Eles viram Matrix. Eles vieram Matrix. Muito bem. Nosso objetivo do dia de hoje era conhecer como fazer perguntas em português no tempo passado, né? E também como respondê-las. Eu sei que é muito simples, você conseguiu entender. Parabéns. A gente se vê no próximo vídeo. Não perca não. Língua Vídeo, uma porta aberta ao mundo.